bem com vocês? E o fim de semana? Mesmo em casa, deu para se divertir, né, um pouquinho? E olha, eu já vou querendo saber de vocês. Se vocês fizeram os desafios que o professor de Educação Física e a professora de Música enviaram para vocês. E quero saber também se vocês realizaram praticando. Espero que sim, tá certo? Iniciando, né, mais uma semana de novos aprendizados, novos conteúdos. Vamos utilizar hoje, o nosso livro de língua portuguesa, tá certo? E vamos aprender notações léxicas. Eita, tia, que palavra estranha é essa, não é? Vamos entender o que são notações léxicas antes da gente ir para o nosso livro. Então, vê, acompanha aqui a definição que eu encontrei, tá certo? Notações léxicas são os sinais acessórios que servem para auxiliar a pronúncia das palavras. Utilizamos os acentos agudo, circunflexo, til, entre outros. Então, abram aí o livro de vocês, na página 43, tá certo? Para a gente dar continuidade, tá, ao nosso assunto. Lembrando que esse conteúdo, ele já foi visto, certo? No livro de gramática. Mas é sempre bom, não é? A gente relembrar e também aprender novas coisas, tá certo? Acrescentar mais coisas, tá? Então, vê só. Temos um textinho aí, não é já? Então, vamos ler ele. Notações léxicas. Quando eu era pequeno, fui à casa de meus avós e lá, meu avô Tião fez um robocão, feito com sucata e latão. Ele logo virou meu amigão, brincamos de montão, até chegar a hora infeliz de voltar para casa, de partir. Mas eu disse antes de ir: vou, mas volto logo, Paçoca, que era o nome dele. E vivemos muitas histórias, uma festança, que até hoje me fazem lembrar de como é bom ser criança. As palavras destacadas no texto acima mostram alguns sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. Esses indicadores são chamados de notações léxicas. Veja alguns sinais que utilizamos. Então, pessoal, eu vou aqui para o quadro, tá certo? Mas, em seguida, eu vou ao livro para complementar a explicação. Aí vamos aqui, para o acento agudo. Indica o som aberto das vogais em algumas palavras. Aí eu escrevi aqui, uma curiosidade. Vamos ver qual é ela. O acento agudo é o único que pode ser utilizado em todas as vogais. Interessante, não é? Aí eu coloquei aqui como exemplos as palavras cajá, café, íntegro, fósforo, último, certo? No livro de vocês, nós temos as palavras chapéu, café, Piauí, óbvio e útil. Vejam que as vogais, elas estão destacadas, tá certo? Mas só existem essas palavras? Não, gente, existe uma infinidade, não é? Aí agora, vamos para o acento circunflexo. Vê só, o acento circunflexo indica o som fechado das vogais A, E, O em algumas palavras. Como exemplos, eu peguei as palavras lâmpada, metrô e bambolê. Vamos observar aí no livro de vocês quais são as palavras destacadas. Temos as palavras anão e balões, certo? Mas eu tenho também a palavra pão, limões, coração, bênção, amanhã, maçã, tá certo? Entre tantas outras, não é verdade? Vamos agora para o tio. Indica a pronúncia nasal das vogais A e O. Exemplo, as palavras pão, limões e coração. Tá certo? Aí agora, vamos para a cedilha utilizada abaixo da letra C,
antes das vogais A, O, U. Não se inicia palavras com cedilha. Vamos observar as palavras que temos como exemplo no livro de vocês. Tá certo? Temos caçador, moço, açude. Mas podemos identificar outras também, não é verdade? Como onça, açúcar, trança, açougue, cabeça, caroço, tá certo? E agora vamos ao hífen. Vê só. O hífen, utilizado na separação de sílabas, e ele também tem como função ligar palavras compostas, tá certo? Vamos observar o exemplo do livro de vocês. Vejam, no hífen, temos na separação de sílabas a palavra estudo, certo? Ela foi separada, não é, em 3 sílabas, certo? Então, cada pedaço da palavra, né, foi separado por hífen. E nas palavras compostas, temos como exemplos as palavras couve-flor e erva doce. E também, veja, o hífen tem outra função, que é a de ligar o pronome ao verbo. Como exemplos, temos mandei-lhe, viu, certo? E aí, veja só, eu coloquei uma observação aqui no quadro. Vamos ler ela, né? O tio e a cedilha são sinais gráficos, tá certo? Então, não confunda o tio e a cedilha com acentos, está bem? Acentos, temos o agudo, o circunflexo, tá bem? Então, o tio, certo? Muita gente pensa que é um acento, mas ele não é, ele é um sinal gráfico, tá bem? E agora, gente, vamos começar nossas atividades. Vamos praticar, né? Mais um pouquinho, vamos exercitar, não é? Vê só. O primeiro quesito diz assim: leia o texto e responda às perguntas. Fim de semana na fazenda. Meu avô e minha avó tinham me mandado buscar o pão na padaria, que ficava na rua do Bem-te-vi, junto a uma doceria. Peguei carona com seu Samuca, que ia ao mercado comprar açúcar. Quando eu voltei, fui brincar com meu amigo Juca. Fizemos com um pão um sanduíche e tomamos também suco de uva. No fim da noite, caiu um aguaceiro e eu fui dormir com o barulhinho da chuva. Aí agora, com base nesse texto, nós vamos responder as questões. Veja, a letra A. Que diferenças você consegue perceber entre as palavras avô e avó quanto à pronúncia? Veja só, quando eu pronuncio, não é, a palavra avô e quando eu pronuncio a palavra avó, o que foi que você percebeu? Certo? Essa resposta, ela é pessoal, mas eu vou dar a minha sugestão de resposta, certo? E se você quiser pesquisar, não é, colocar outra, fica à vontade, tá certo? Então, veja só, na minha resposta, eu vou colocar assim, veja, que a acentuação que foi utilizada, né, deixou a palavra avô com o som fechado e a palavra avó com o som aberto, tá certo? Então, deixa eu ler novamente a letra A, tá certo? E aí eu vou complementar com minha sugestão de resposta.
Que diferenças você consegue perceber entre as palavras avô e avó quanto à pronúncia? Aí eu coloquei minha sugestão. A acentuação utilizada deixou a palavra com som fechado e som aberto, respectivamente. Tá certo? Então aí, se você quiser, né, colocar essa resposta que eu coloquei, também pode. Mas se não, fica à vontade e coloque a sua, tá certo? De acordo com o seu entendimento. Aí a letra B. Em que palavras do texto a letra C possui som de S, como em doceria? Então, vê só. Eu sei que eu posso utilizar, não é? O C, que vai ficar com som de S, antes ou diante das vogais, né? A, O e U. Eu vi que no texto tem a palavra açúcar, certo? E vou ter também a palavra aguaceiro, certo? Só que nesse caso, né, na palavra aguaceiro, eu não vou poder colocar cedilha, certo? Mas como a pergunta foi em quais palavras do texto a letra C possui som de S, então eu vou utilizar essas duas palavras. Então, vamos aqui, ó, na letra B, nas palavras aí, ó, a letra C. Que sinal foi utilizado para ligar os elementos da palavra bem-te-vi? Aí eu tenho três alternativas. Eu tenho um travessão, tenho um hífen e tenho uma barra, certo? A palavra bem-te-vi, ela é uma palavra composta, certo? Então, veja, você vai marcar aqui, ó, no segundo quadradinho, onde mostra o hífen como alternativa, certo? Vê, na letra D, marque a palavra abaixo que possui a vogal A com som nasal, como na palavra pão. Temos três opções de palavras. Aí eu tenho a primeira palavra, tia, a segunda, prima e a terceira palavra, irmão. É só, quando eu pronuncio a palavra tia, né, ela tem um som aberto, certo? A palavra prima também. Agora eu vejo, a palavra irmão, ela me dá essa ideia, não é, de som nasal. Então, ó, você vai marcar o X no terceiro quadrinho, onde temos a palavra irmão, tá? Aí o segundo quesito diz assim: complete as frases de acordo com cada notação léxica. A letra A. Em algumas palavras, o som aberto das vogais será indicado pelo acento. Como é o nome do acento? Agudo, né, gente? Então, ó, agudo, como na palavra. Veja, você pode escolher qualquer palavra que tenha um acento agudo. A minha opção de resposta foi essa. Café, está bem? A letra B. Em uma palavra composta, como os elementos serão unidos pelo... Veja só, essa aqui também vai ser pessoal. A minha opção de resposta foi utilizar a palavra beija-flor. E os elementos serão unidos pelo hífen, tá? A letra C. Em algumas palavras, o acento, temos um espaço, indicará o som fechado das vogais e temos três espaços para colocar as vogais. Então, vê só, o acento, né, que indica o som fechado,
certo? Vai ser o acento circunflexo. E as vogais são A, E e O, tá certo? Vou apagar aqui esse primeiro lado para a gente continuar a nossa atividade. Aí a letra D diz assim: para a letra C ganhar o som de S antes das vogais, temos 3 espaços para colocarmos as vogais, devemos utilizar a cedilha, como em, temos um espaço para você escrever a palavra que você quiser, tá certo? A minha opção de resposta vai ser a palavra pescoço. Então, aí agora, vamos para o terceiro quesito. Coloque os sinais gráficos corretos nas palavras das frases abaixo. Eu vou ler as frases, tá certo? E em seguida a gente vai fazer a acentuação. A letra A. O irmão do meu amigo José vai de metrô para a escola todos os dias. Então, ó, na letra A, eu vou acentuar 3 palavras. Vamos lá, escrevemos. Na verdade, eu vou escrever as palavras, vocês só vão colocar o acento. Pronto. Foram essas as 3 palavras que acentuamos na letra A. Aí a letra B. O beija-flor é um pássaro muito bonito que consegue polinizar as plantas enquanto voa, certo? Então, veja só. Na letra B, eu vou acentuar apenas 2 palavras, certo? Aí vem a letra C. Diz assim: Juliano é bem saudável e gosta de filé de peixe, purê de batata e farinha de semente de abóbora no almoço. Seu único problema é na hora da sobremesa. Ele não resiste a um soufflé de chocolate e a um bolo de batata doce ou de fubá. Então, veja, na letra C, a quantidade de palavras acentuadas vai ser maior, tá certo? Então, vamos lá observar, né, com atenção, para a gente não escrever errado. Tá vendo? Quantas palavras acentuadas não foi na letra C? Aí, gente, vê só. Encerramos a primeira parte, tá certo? Do nosso assunto. Só que vamos agora à página 45, tá certo? Que ela é bem pequenininha, né? É bem rápida a atividade. Então, vamos lá para a ortografia, tá? Palavras com S e SS.
Muitas vezes a gente se confunde, né, no uso dessas palavras, dessas consoantes. Vamos estudar um pouquinho, né? Para a gente não se atrapalhar mais. Aí veja, nós temos as palavras sapo, inseto, missa e asas. As palavras acima apresentam diferentes características da letra S. Observe. Vamos ver a primeira indicação. No início de palavras, ou quando entre consoante e vogal, a letra S terá som de S. Aí temos como exemplo as palavras sonhar e conseguir, tá certo? Deixa eu apagar essa segunda parte aqui do quadro para a gente entender melhor o assunto. Então, veja, o que é que está dizendo aí no livro, certo? Que início de palavras ou quando a palavra está entre uma consoante e uma vogal, ela vai ter som de S mesmo, está bem? Então, ó, sonhar, início de palavra. Agora, conseguir. A letra S está entre uma consoante e uma vogal, certo? Vamos agora a outra indicação. Quando estiver entre vogais, a letra S terá som de Z. Como exemplos, temos a palavra arrasar, certo? Então, deixa eu escrever aqui no quadro a palavra arrasar. Veja, a letra S está entre duas vogais. Aqui ela ficou com som de Z, está bem? Veja, vamos à próxima indicação. Se quisermos preservar o som de S entre vogais, devemos usar SS. Jamais se inicia uma palavra com SS, certo? Temos como exemplos as palavras pássaro e a palavra passear. Então, veja só, se eu quiser que a letra S, certo, ela fique, né, mais branda, eu vou utilizar dois S's, certo? Entre vogais, ó, entre as vogais, A, tá? No primeiro exemplo, né, da palavra pássaro, e aqui, ó, utilizamos a palavra passear, está bem? Aí agora vamos para a atividade, certo? O primeiro quesito diz assim: observe as palavras com S ou SS e depois responda as questões. Então, eu tenho um quadro com 4 palavras. São elas: pousada, saída, posse, consecutivo. Aí a letra A pergunta assim: o que aconteceria com a palavra posse se fosse escrita com apenas um S? E aí? Como é que vocês vão dar essa resposta? Veja só. Se eu tirasse um S da palavra posse, ela iria mudar. Ela iria deixar de ser posse e iria passar a ser pose, certo? Deixa eu apagar aqui, não, dá para continuar, certo? Deixa eu colocar aqui o número 1 e aqui a letra A.
Então, veja só a resposta que eu coloquei. A palavra se transformaria em outra pose. A letra S apresentaria som de Z, tá certo? Aí vem a letra B. Por que a palavra saída não foi escrita com SS? Porque no início da explicação nós vimos que não se inicia palavras com SS. Então essa vai ser a resposta da letra B. Certo? E ó, a letra C, para finalizar. Que diferenças você percebe entre as palavras pousada e consecutivo quanto ao uso da letra S? Então veja só. Eu observo que na palavra pousada o S está entre vogais, né? Ele tem som de Z. E na palavra consecutivo ele está entre uma consoante e uma vogal, tá certo? Então vamos lá, né? Colocar a resposta da letra C. Então vamos lá ler a resposta. Veja. Na palavra pousada, o S apresenta som de Z, pois está entre vogais. E na palavra consecutivo, o S está entre uma consoante e uma vogal, deixando-o com som de S mesmo. Tá certo? Então, veja só. Assim a gente encerra, tá, nossas atividades, só que vamos praticar, né? Veja, na página 46, certo? Vocês têm uma interpretação de texto, tá certo? Você vai ler esse texto, tá certo? Que mais parece uma cartinha, não é? E aí, depois que fez a leitura atenciosa, né, desse texto, você vai responder as questões das páginas 47 e 48, tá? Eu vou anotar no quadro para vocês não esquecerem quais são as páginas do Praticando.
nossas atividades de hoje, tá certo? Se ficarem com alguma dúvida, volta ao livro, tá certo? Relê os assuntos, ou então volta no vídeo, dá pausa, tá certo? Desejo que vocês tenham uma ótima noite, tá? Fiquem em casa, se cuidem e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau!